Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia Química com Léo Moura. Hoje teremos Engenharia de Processos, Introdução e Conceitos Básicos. O que é a Engenharia de Processos? A Engenharia de Processos ela é uma disciplina na qual se estuda os conceitos básicos da engenharia química. Ela é, na maioria dos cursos, a primeira disciplina específica do curso de Engenharia Química, pois nela a gente aprende conversão de unidades, análise dimensional e os balanços de material ou de massa e de energia, que são os mais importantes da engenharia química. Então vamos começar com os conceitos básicos. O primeiro conceito básico a ser definido é o que é um sistema. Um sistema é um objeto de análise. E quando definido, ele pode interagir com outros sistemas, e dessa forma podemos aplicar leis ou relações. Então, como você pode ver nesse slide, ali nós temos um retângulo azul escrito sistema. Um sistema geralmente se representa por um retângulo. E essas setas estão dizendo os fluxos que saem desse sistema. E quando os fluxos saem do sistema, eles saem para a sua vizinhança. Tudo em volta de um sistema é chamado vizinhança. E as bordas do sistema é chamado de fronteira. Então, o sistema ele tem duas classificações. Ele pode ser um sistema fechado ou um sistema aberto. Um sistema fechado é um sistema que possui uma quantidade fixa de matéria. Ele é isolado, ou seja, ele não tem interação com o meio. Já um sistema aberto, ele é um sistema que escoa. Ele possui um volume de controle, e o volume de controle é a porção de espaço por onde a matéria escoa, dentro desse sistema. E você deve estar se perguntando agora, mas Léo, como a gente define um sistema? Um sistema ele pode ser definido por meio de suas propriedades. Tá, mas espera aí, Léo, eu também não sei o que são propriedades. Calma que o Léo vai te explicar. Propriedades são características macroscópicas de um sistema, tais como massa, volume, pressão, temperatura e muitas outras. E todas elas são propriedades nas quais nós podemos atribuir valores numéricos. Ok? Entenderam o que é propriedades? Vamos lá então. Um outro conceito que a gente deve definir para entender a engenharia de processos é o que é um estado. Um estado é uma condição que o sistema se encontra por conta das suas propriedades. E um estado também ele tem duas classificações. Ele pode ser um estado estacionário ou um estado transiente. O que é um estado estacionário? É quando não há mudanças de propriedades naquele estado, quando ele mantém as suas propriedades constantes. E o estado transiente, Léo? O que é o estado transiente? O estado transiente é quando as propriedades variam. Então, a gente diz que quando nós temos a alteração das suas propriedades, o estado do sistema é alterado. Então, nós podemos dizer que existe um processo. Tá bom, Léo, entendi, mas eu também não sei o que é um processo. Calma que eu vou te explicar. Um processo é a transformação de um estado que está em equilíbrio. E assim como um estado, ele possui duas classificações. Processo em batelada é quando possui ciclos finitos de produção, ou seja, eles são ciclos que são interrompidos após um certo intervalo de tempo. Exemplo, a indústria de alimentos. E qual outra classificação, Léo? A outra classificação é o processo contínuo. É quando nós possuímos um ciclo de produção ininterrupto, ou seja, não há parada ao longo do tempo. Um exemplo é a indústria automotiva. No entanto, os processos eles possuem três subdivisões.
que são processos físicos, químicos e bioquímicos. Os processos físicos são aqueles que possuem alterações sofridas pela matéria, mas que não alteram sua composição, como, por exemplo, mudança do seu estado físico, volume, transferência de calor, solubilização, etc. Processos químicos são aqueles que as alterações são sofridas pela matéria e também pela sua composição, como, por exemplo, a combustão, a neutralização, geração de calor e assim por diante. E os processos bioquímicos, Léo, quais são eles? São aqueles onde as alterações são sofridas pela matéria e sofridas pela composição através de micro-organismos. Os exemplos são alterações da textura, aroma e sabor nos alimentos, reprodução celular, liberação de um gás e assim por diante. Tá ok? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu criei esse canal com o intuito de ajudar estudantes de engenharia química que, assim como eu, nunca acham conteúdo relacionado na internet. E quando acham, é um assunto muito raso e às vezes pago também. Nunca tem nada gratuito. Então, por favor, não esqueçam de se inscrever, que em breve darei sequência ao estudo de engenharia de processos e também estarei lançando outros conteúdos relacionados à engenharia química, tá certo? Até a próxima e um abraço do Léo Moura. Valeu!